Olá, meus queridos. Nós estamos agora para estudar a quarta frase na cruz, a frase mais teológica da cruz, a frase para a qual a cruz foi feita, a frase que vem cumprir, digamos assim, a eficácia do sangue de Cristo. Nós já vimos que o apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo João escreveram que a eficácia do sangue de Cristo, a nossa salvação, ela foi elaborada antes da fundação do mundo. E esta quarta frase, depois de Jesus pedir que o Pai perdoasse aqueles homens que não sabiam o que estavam fazendo, depois de dar a certeza da salvação daquele malfeitor que se converteu, que se arrependeu e se converteu, depois de designar João para cuidar de Maria e Maria para cuidar de João, mostrando a sua preocupação com a igreja, o corpo de Cristo. Agora ele vem para o âmago, a razão de ser da cruz do Calvário. Infelizmente é a frase mais deturpada de toda a história. A frase mais profunda teologicamente, a demonstração mais esplendorosa do amor de Deus por nós, a razão de Deus transformar bonecos de barro em filhos do seu amor, foi também a frase mais usada para a deturpação de quem Cristo era. Desde o final do primeiro século, esta frase já era combatida pelos falsos mestres que entravam na igreja. Eles tinham tanta ousadia, o diabo teve tanta ousadia em colocar pessoas, cristãos falsos dentro da igreja, que a igreja era perseguida, mas pessoas entravam na igreja, pagavam o preço de serem perseguidos para deturpar a palavra de Deus, para torcer o que significa a palavra de Deus. Isso se chama anticristo. O anticristo é aquele que não segue as palavras de Cristo, que deturpa, que torce as palavras de Cristo. E a igreja estava cheia de pessoas assim. É por isso que tanto Pedro quanto Paulo, em suas cartas, falam para cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos pregadores. E João, então, muito mais. Ele escreve o seu evangelho para provar que Jesus é Deus. Ele escreve as 3 cartas falando para a igreja tomar cuidado com aqueles que estão dentro da igreja, com os falsos mestres, com o anticristo, que liderava a igreja, algumas igrejas, tomar cuidado. Estava nascendo, melhor dizendo, a heresia chamada gnosticismo. Ou seja, quanto mais eu sei, mais Deus me torno. Isso curto e grosso, né? Não tecendo muitos detalhes sobre isso. E o gnosticismo deu origem a várias facetas, várias heresias a respeito disso. E a que João estava enfrentando no primeiro século, e escreve a segunda carta para isso, era a heresia que nós chamamos de docetismo. Docetismo era docel, quer dizer aparência. Jesus tinha apenas uma aparência humana. Ele era um fantasma. Por isso que na segunda carta, João escreve que devemos tomar cuidado com aqueles que falam que Jesus não veio em carne. Assim é o anticristo. Ele era um fantasma. E dessa heresia do docetismo, no gnosticismo nascente naquela época, surgiram alguns mais radicais, tentando ficar mais tempo dentro da igreja cristã, ficar mais tempo atormentando os cristãos. Surgiu do docetismo, que Jesus era um fantasma, surgiu uma vertente que se chamou de adocionismo ou monarquianismo. Dizia que Jesus, ao nascer,
carne e osso, completamente filho de Maria e José. Ele recebeu o Espírito Deus no momento do batismo. No momento do batismo. Na cruz do Calvário, quando ele grita a quarta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Deus saiu de dentro de Jesus. Deus saiu de dentro de Jesus, se assentou no trono, e lá no trono ele viu o sofrimento de Cristo, ficou satisfeito com o sofrimento de Cristo, e aquela alma, Jesus tinha duas almas. No momento do batismo, ele era uma alma, daí recebe Deus dentro dele, duas almas, dois espíritos. No momento do Calvário, sai Deus, e daí ele fala, por que me desamparaste? E depois Deus volta. Depois Deus retorna para poder Jesus ressuscitar. Isso é um absurdo. Um absurdo. Porém, esse absurdo que nasceu no ano 190 depois de Cristo, com Teódoto, que era um bizantino, ele morava onde hoje se chama Istambul. Esse Teódoto, ele não era pastor, ele não era bispo, ele era um vendedor de couro, para ter uma ideia. As maiores heresias nascem de pessoas que não estudam a Bíblia, mas acham que são melhores, mais inteligentes, mais iluminados que aqueles que foram chamados por Deus para estudar melhor a sua palavra, a sua hermenêutica, a sua interpretação, fazer exegese, traduzir novamente os textos, estudar todos os ramos de teologia que existem. Alguns se sentem por cima. Pastor é aquele cara que não passou na faculdade de Direito, de História, de Medicina, então vai ser pastor. Mal sabe quanto tempo nós gastamos para estudar, quanto tempo de estudo. E que seminário não é uma faculdadezinha de fundo de quintal. Então, cuidado, leigo. Cuidado quando você quer ser o rei da cocada preta. Porque esta heresia e as grandes heresias do primeiro século nasceram de pessoas assim. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava tendo Deus saindo de si? Pura e simplesmente, ele estava cumprindo a profecia do Salmo 22:1. Quando nós lemos o Salmo 22:1, nós vemos que Jesus, é um salmo profético, tanto o Salmo 22 quanto o 69, são salmos proféticos, narram a cruz. Lá ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus estava enfrentando ali, em nosso lugar? Deus estava ali. Deus estava no coração. Foi assim que Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a reconciliação aconteceu exatamente nesse momento, nessa quarta frase. Arthur Pink, o grande teólogo do século XX, ele escreveu o seguinte, aquele que estava pendurado no madeiro, maldito tinha sido desde toda a eternidade. O objeto do amor do Pai. Aquele que estava pendurado no madeiro, maldito tinha sido desde toda a eternidade, o objeto do amor do Pai. A eficácia do sangue de Cristo não é conhecida por nós, a eficácia do sangue de Cristo não era conhecida por Deus desde antes da fundação do mundo. O livro da vida não foi escrito ali? Claro que foi. Então nós vemos que naquele momento Jesus estava experimentando o inferno no nosso lugar.
A dor do desamparo, a dor da condenação eterna, porque a nossa alma foi condenada para toda a eternidade no inferno, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nesse brado, a glória de Deus se manifesta a tal ponto que houve trevas, o sol criatura se põe para que o sol criador se revelasse. Jesus, nesse momento, é como Malaquias disse, trazendo nas asas o sol que acende a fornalha, é o mesmo que traz nas asas a salvação. Malaquias capítulo 4. Acendeu a fornalha para não restar nem toco, escreveu Malaquias. Naquele momento, Jesus toma sobre si todos os nossos pecados e enfermidades. A morte de Cristo na cruz foi uma morte maldita. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. A maldição é a alienação de Deus. Jesus foi alienado pela parte misericordiosa de Deus, pela parte paternal de Deus, mas Deus não deixou de estar ali em Jesus, porque Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Naquele momento, Jesus se fez alienado da graça por nós. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Naquele momento, ele foi o meu substituto no experimentar o inferno. Naquele momento, Jesus morreu a minha morte para que eu possa viver a vida dele. Cristo foi desamparado por Deus por um tempo para que nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus para sempre. Jesus sentiu na pele, sentiu na própria alma o que é ser desamparado, para nós nunca mais sermos desamparados. Jesus vai para o mais profundo abismo em sentimento para nós podermos subir às maiores alturas na eternidade diante do trono. O teólogo Arthur Pink ainda escreveu assim: que toda alma crente dê esta resposta. Ele, Jesus, adentrou as terríveis trevas para que eu pudesse andar na luz. Ele bebeu o cálice da angústia para que eu possa beber o cálice do gozo. Ele foi abandonado para que eu pudesse ser perdoado. Eis aqui um brado de desolação. Possa você nunca ecoá-lo. Eis aqui um brado de separação. Possa você jamais experimentá-lo. Eis aqui um brado de expiação, morte. Possa você apropriar-se de suas virtudes de salvação. Deus meu, por que me desamparaste? Para nos salvar. O sentimento de desamparo foi para nos dar o céu, a esperança, a vida eterna diante do trono. Por que Jesus gritou? Porque ele nos amou. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Ele já era nosso amigo, enquanto éramos inimigos dele. Romanos 5, versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus gritou porque estava nos amando. Jesus gritou porque estava pagando pelos nossos pecados,
Primeira carta de João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação era o ato do sumo sacerdote aspergir 7 vezes o sangue do cordeiro sobre a arca da aliança. O nome da tampa da arca era propiciatório. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro e aspergia 7 vezes sobre a tampa da arca da aliança, que se chamava propiciatório, ele estava fazendo a propiciação, ou seja, o perdão. A arca naquele momento era a cruz. E o sangue era do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por que Jesus deu aquele grito? Porque ele estava nos resgatando das garras de Satanás. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estávamos no poço de perdição, no tremendal de lama, e ele desceu até nós para colocar os nossos pés e firmá-los sobre a rocha. Porque Jesus estava cumprindo as Escrituras. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também estava fazendo uma outra destruição. A destruição da morte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele destruiu a morte. Apocalipse capítulo 1 fala que ele tem a chave da morte e do inferno. Deus não saiu de dentro de Jesus. Deus dentro de Jesus demonstra tanto amor por nós que ele vai para o inferno em nosso lugar. Porque depois da sua morte, ele ficou de levar o ladrão que se converteu ao céu. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele experimentou o inferno na 4ª frase da cruz. Ele experimentou o que é a dor do desamparo na 4ª frase da cruz. Aí entendemos um outro texto, quando Pedro escreve narrando um pouco sobre Noé. Ele fala que foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns falam assim, que Jesus, da sexta-feira até domingo, ele foi no inferno evangelizar os espíritos em prisão. Inclusive um ex-pastor presbiteriano hoje, muito barbudo, cabeludo, bem guru, que também não fez seminário. Ele disse que Jesus foi evangelizar os espíritos em prisão da época de Noé. Se ele tivesse feito seminário, ele saberia que o verbo pregar aos espíritos em prisão não é o verbo evangelio, mas sim kerigma, testemunhar. Mas o espírito pregador do Senhor Jesus estava em Noé, enquanto Noé pregava os espíritos em prisão. Não foi Jesus para o inferno. Mas no nosso credo apostólico fala que desceu ao Hades. Isso foi um acréscimo feito no século VII. Reverendo Heber Carlos de Campos, o pai, tem um artigo muito bom sobre isso, sobre descer ao inferno. Ele mostra perfeitamente essa parte. Jesus não foi no inferno. Ele foi cumprir a sua palavra depois da morte, levar o ladrão convertido ao paraíso.
quarta frase na cruz, a frase mais teológica, a frase mais combatida, é a razão de ser da eficácia de Cristo antes da fundação do mundo. Ele já sabia disso. Ele veio para isso. Ele nasceu para isso. Ele morreu para isso. Ele ressuscitou para que possamos entender isso. O nosso hinário, o Novo Cântico, tem um hino 88 que diz assim: meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Cante na sua casa. Meu Deus, que eterno amor! Que amor sacrificial do Senhor Jesus. Experimentou na sua pele, na sua alma, a dor do inferno. O inferno não é o reino de Satanás. Hollywood que fez isso. O inferno é a prisão eterna de Satanás. Dante Alighieri, na Divina Comédia, deixa bem claro isso. Mas o inferno é o lugar onde Deus está. Não como Pai misericordioso, mas como justo juiz. Sem misericórdia, sem perdão. Talvez essa frase dê confusão, mas Deus também está no inferno, condenando eternamente aqueles que não amam Jesus, condenando eternamente o anticristo, ou os anticristos, e a besta. Porque a dor do inferno ele passou por nós, para nós não termos que experimentar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Nem sabemos o que falar, ó Deus, diante de tanta beleza, diante de tanto amor na Tua palavra. Não sabemos, ó Pai, como expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração diante da quarta frase na cruz. Não sabemos, ó Deus, manifestar o nosso amor por Ti, diante de tanto amor por nós. A única coisa que podemos dizer é renovar o nosso amor por Ti e o nosso processo de santificação. A única coisa que podemos fazer, ó Deus, diante dessa demonstração maravilhosa, dessa graça excelsa, preciosa graça, a única coisa que podemos fazer é renovar a nossa consagração. A única coisa que podemos fazer, ó Deus, é renovar o nosso pedido de ajuda, para que todos os nossos atos sejam para a Tua glória, todos os nossos pensamentos sejam para o Teu louvor. A única coisa que podemos pedir, Senhor, é perdão por não termos compreendido esse amor e muitas vezes negligenciado esse amor quando nos envergonhamos do Evangelho, de falar do Evangelho, de proclamar o Evangelho. Nos ensine, ó Deus, a adorá-lo como o Senhor merece, mesmo sabendo que aqui na terra jamais cantaremos como cantaremos no céu, com perfeição. Mas nos ensine, Senhor, a buscar esta perfeição de sentimento e de atitudes. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que esta quarta frase seja lembrada por nós a cada manhã, que enquanto Deus renova as suas misericórdias, renovemos a nossa consagração a Ele. Deus abençoe a todos.